Sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora em 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Êxodo, capítulo 2, seguindo. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, lhes perguntou: Por que vieste hoje mais cedo? Responderam ela: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse a filha: Por deixares lá o homem, chamai para que coma pão. Moisés consentiu morar com aquele homem, e Moisés, sua filha Zipora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. A morte do rei do Egito. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemia sob a servidão por causa dela, clamaram. Ao seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus os gemidos, bem se lembrou da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, atendeu a sua condição. Deus fala a Moisés no meio da sarça ardente. Apacenta-te, Moisés, o rebanho. Apacenta-te, Moisés, o rebanho de Jetro, o sogro do sacerdote de Midian, que levanta o rebanho para dar lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia como fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande e maravilhosa, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus no meio da sarça, e o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi aflição em meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exastores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir naquela terra, uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Farezeu e Aveu e do Jubezeu. Pois clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou para que Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e será sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado do povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier, os filhos de Israel lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem: Qual é o seu nome? E lhes direi: Disse Deus a Moisés: Eu sou que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou,
e enviou vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: ao Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós outros este meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai junto ao ancião de Israel e diz-lhe: o Senhor é o Deus de vossos pais, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vós tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: fazei vós aí subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para a terra que mana leite e mel. E ouviu a tua voz, irás com o ancião de Israel, rei do Egito, e dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor vosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e se não for